E aí, galerinha do canal, beleza? Tô vindo aqui com mais um vídeo Parasite Evil. Talvez eu vou dividir essa história em uns 3 vídeos ou mais, porque é muita coisa pra mim ficar lendo. E então, bora pro vídeo. Vou começar falando sobre a história do Choco. A história se passa em Nova York entre o dia 24 e 29 de dezembro de 1997, sendo cada dia um capítulo. No início do jogo, era véspera de Natal, a lindíssima Ayambrea, a protagonista do jogo, estava chegando como pretendente ao Graphic Hall para ver uma peça de teatro. Ela nasceu em Boston no dia 25 de novembro de 1992, ou seja, ela tem 25 anos e, e parece que ela trabalha de detetive no departamento de polícia da cidade. Antes de ingressar nessa carreira, ela já havia se formado em criminologia na Universidade de Virgínia, isso em 1994. E depois disso, ela trabalhou como policial novata na cidade. Continuando, já tinha trabalhado muito essa semana e não estava muito animada para o encontro, mas decidiu dar uma chance pro cara. A peça começa e ela contava uma peça sobre a história do príncipe Edward, que queria se casar com Eva. Seu pai o proíbe, que quem admira a beleza dela acaba sendo amaldiçoado. Ele pede para que o guarda prenda Evan e a queimasse nas estacas. Edward tenta impedir e nesse momento Eva começa a cantar. Tudo estava seguindo conforme o script até o ponto que a atriz principal olha nos, olha nos olhos de Aya e começa a cantar muito bonito, aquelas óperas, né? Aí ela olha no olho da garota, que é a principal, e dá um sorriso. Aí depois todo mundo no palco começa a pegar fogo. É muito engraçado. Ela tá matando todo mundo que estavam lá assistindo o, o show dela, né? Quem deveria morrer queimada era ela e quem morre queimada é outras pessoas. Engraçado isso. Tum tum, tum tum, tum tum, tum 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 tum. Como visto, como depois de uma troca de olhares, todo mundo começou a entrar numa espécie de combustão instantânea, menos Aya e a atriz principal. Aya vai até o palco para saber o que estava acontecendo e a atriz começa a falar com isso sem sentidos, que Aya é uma pessoa especial e que suas células estão comunicando e querem se libertar. Uma batalha acontece e após dar o primeiro tiro, Aya começa a sentir seu corpo queimando, mas não ao ponto de entrar em combustão instantânea. Era uma sensação diferente. A partir daqui, Aya desperta a energia parasita. Essa energia permite que ela concentrar um tipo de poder para se beneficiar ou para atingir um inimigo. As magias que ajudam Aya na batalha se resumem em recuperar sua vida, curar alguns status negativos, como veneno e confusão, e aumentar sua velocidade. Agora, para atacar o inimigo, ela possui duas magias: tiro de energia e o Liberate. Detalhe para essa última que é a magia mais foda de todo o jogo. Então, é muito daorinha essa magia. Quem nunca jogou deveria ter jogado. Eu nunca não joguei porque, né? Esse jogo já tinha saído já faz muito tempo. E também nunca fiquei sabendo dele na época, que era muito novo. Mas eu consegui ver jogar um pouquinho, foi do 2 só. Que eu já coloquei, falei dele um pouquinho aqui no vídeo anterior. Que foi da abertura do jogo. Retornando à história, aí ia dar alguns tiros na atriz e ela revela seu verdadeiro nome, Eve.
Ela diz alguma coisa estranha, mas muito importante pro final. Ela fala que quanto mais ela usasse os poderes, mais Aya ficaria parecida com ela. Após todas essas revelações estranhas, Aya começa a ficar confusa e ela começa a ter um flashback com a criança no hospital. Vivi aproveita esse momento de distração e foge. Ao longo do caminho, Aya descobre a verdade sobre seu nome, se chamava Vivia Pinis. Melissa nasceu no ano de 1965 e tem 35 anos. Quando ela tinha 12 anos, Melissa teve que passar por um transplante de rim. Isso porque ela sofria de insuficiência renal. 20 anos se passaram e tudo estava bem, nada aconteceu. Até que, sem motivo aparente, ela começou a ficar doente e colocou a culpa no rim transplantado, que seu corpo estava rejeitando ele. Nesse meio tempo, ela começou sua carreira como atriz e queria a todo custo queria o papel principal no Gallant Hall. Para ela se sair bem nos ensaios e bem na peça, ela começou a se afundar nos medicamentos. Após algum tempo, ela conseguiu realizar seu sonho, mas revisava o papel principal com a outra atriz chamada Suzanne. Tudo estava indo bem e as duas estavam fazendo um grande sucesso, fazendo um teatro ganhar rios de dinheiro com bilheteria. Até que um dia a Suzanne morreu num incêndio no seu próprio apartamento, e com isso Melissa ficou sozinha com o papel principal. No início do jogo, Melissa já estava muito mal de saúde, dependendo somente dos medicamentos para se sair bem na peça. O limite foi quando ela encontrou com a Ardente na plateia. Algo aconteceu que vai ser, que vai ser explicado ao longo do jogo, né? E Ivy tomou conta do seu corpo. Voltando até Aya, passado tudo o que tinha acontecido com ela e com o Ivy, ela encontra alguns animais transformados, como é o caso do rato que ela encontra no corredor. Aí o que os, os, o rato tem uma mutação muito louca, esse parasite Ivy aí, né? Que ele faz. Eu ia falar tipo Resident Evil, mas tá parecendo mais como tipo Alien. Que a pessoa. É Alien? Aí não é Alien, aquele filme é. Ah, e tem um filme de negócio de mutação muito louco aí, não. Que se alguém procurar pode assistir. De uma menina que depois fica grande, depois ela se transforma num monstro. É tipo isso daqui. Aí o rato se transforma. Ele não só cresce, mas também fica muito feio. Aí depois mais pra frente vai ter várias outras pessoas que vão se transformar em monstros. Mas continuando, após a mutação, uma batalha acontece, a Aya consegue derrotar a criatura sem maiores dificuldades. Aproveitando esse momento, vou aproveitando para explicar sobre o explico do jogo. Além da Eve, Eva vai encontrar as NMC, que já traduzindo, criaturas neomitocondriais. Mitocôndrias, mutações. Explicando aqui brevemente, são as principais organelas celulares. Estão, estão presentes na célula eucariontes, que possuem núcleos verdadeiros. A principal função da mitocôndria é produzir energia no interior da célula. No caso do game, ela possui um índice muito elevado. A NPC nada mais são formas de vida que são comandadas pelas mitocôndrias. Uma enorme quantidade de energia produzida, isso causa muitas mudanças no núcleo da célula. Isso causa a morte do hospedeiro e várias mutações. A criatura cresce de maneira desagerada e outros membros aparecem. E a maioria dos casos elas possuem a capacidade de liberar energia. Assim como Aya e Eve, eles se movem por instinto e procuram por comida o tempo todo, na maioria dos casos humanos.
mas também pode atacar uns aos outros. No decorrer da história, a Ivy encontra muitos desses monstros que vão desde ratos, aranhas, cobras, até bactérias, quimera, macacos e até mesmo os dinossauros revividos. Elas foram, elas foram criadas depois que Melissa virou Eve. E assim como ela teve o poder de fazer as pessoas entrarem em combustão, ela também tem o poder de criar as NPCs. Ainda nos camarins, Ivy encontra o diário de Melissa, que resume bem o que ela estava passando nos últimos dias. Ao passar pela porta principal do corredor, ela encontra Ivy mais uma vez. Após uma breve conversa sem grande importância, o corpo de Melissa começa a se transformar. Dessa vez, o que era um corpo de uma mulher jovem dá um lugar ao monstro. Ela fica muito feia. Quem jogou viu. Então, né? Após a transformação, Eve diz que chegou a hora, o dia das mitocôndrias se libertarem. E aqui mais uma batalha se começa. Depois de alguns tiros, Eve interrompe a luta e fala que as mitocôndrias de Aya precisariam de algum tempo até poderem se libertar. Após disso, Aya tem um flashback com a garota no hospital, só que dessa vez ela também vê um doutor. Assim que a visão se encerra, Eve não estava mais no local. Ao investigar a sala, Eve encontra um grande buraco no chão e percebe que Eve fugiu através dele. E esse buraco leva até os esgotos da cidade. E aqui a Aya enfrenta umas novos NPC, os sapos gigantes. Neste local aí encontra também a garotinha da sua visão, mas ao tentar conversar com ela, a garota foge sem dizer nada. Né? E que com a criança tá fazendo nos esgotos? Muito sem noção esses roteiristas do jogo, né? Vai continuando. Aí, aí encontra a Eve mais uma vez. E dessa vez ela começa a fazer várias perguntas porque só ela ter sobrevivido ao incidente no teatro. Eve é porque suas mitocôndrias já sabem de tudo e que é só questão de tempo até ela evoluir e ter suas respostas. Após ela terminar de falar, ela evolui para uma espécie de gosma e foge dos esgotos, deixando para Aya mais um teste para suas habilidades, mas agora como um jacaré gigante. Depois de derrotar ele, Aya faz o caminho de volta para dentro do Carnet Hall, onde estava o show, né? Descobre através de um repórter que é a única sobrevivente. E ele começa a fazer algumas perguntas e queria a todo custo fazer uma entrevista exclusiva com ela. Aí, como estava cansado e confuso com tudo o que aconteceu, se recusa e diz que queria ficar sozinha. Ao perceber que o repórter não iria desistir tão fácil, Daniel Doris, parceiro de Aya, dá um murro tão forte que derruba o repórter. Daniel pergunta se ela estava bem e atira dali. Daniel é um detetive veterano da polícia, tem 42 anos, um filho e é divorciado. Ele ama fazer o que faz e mesmo não tendo muito tempo para cuidar do seu filho, ganhou a guarda exclusiva dele depois que se separou da sua ex-esposa Lorraine. Com Aya, Daniel é como se fosse um pai. Ele é protetor e se sente responsável por ela. Ele é normal ele se ficar sempre preocupado por ela, por Aya. Dentro do carro, Daniel pergunta o que tinha acontecido no Carnage Hall. Mal percebi que ela falava coisas sem sentido contra mitocôndrias, hospital, Eve. Ele decide deixar ela descansar um pouco e a leva para casa. No dia seguinte, no dia seguinte, segundo dia da história, todos no departamento estavam confusos sobre o que tinha acontecido e se perguntam por que a Aya foi a única sobrevivente. Para surpresa de todos, ela tinha ido trabalhar também,
porque seria totalmente aceitável se ela ficasse 2 ou 3 dias em casa descansando. Aí ela diz que, por ela ter sido a única sobrevivente, vai trabalhar no caso. E ela também estava certa, e também ninguém iria acreditar se ela contasse o que realmente tinha acontecido. Então somente ela poderia seguir as investigações. Daniel diz que investigou e surgiu algumas informações sobre Melissa. Ela não tinha família, amigos, vivia à base de remédios e depois a polícia foi até seu apartamento e encontrou o local completamente queimado, que dificultaria encontrar alguma pista que indicasse seu paradeiro. Então ela decidiu falar com seu chefe Mike e ver o que ele tem a dizer. Douglas Blake é o chefe da polícia de Nova York, mais especificamente o departamento de homicídios. Ele é veterano, assim como Daniel, e curiosamente eles eram parceiros. Mike Birker nunca gostou muito de trabalhar na rua, ele preferia mais trabalhar no lado administrativo. Baker disse que leu o relatório dela e que é difícil de acreditar em tudo, mas que não iria descartar a todas as mortes. Ele deixaria ao cargo de resolver o caso e dar a ela permissão de ir até o departamento de armas e se equipar melhor. Chegando até lá, ela encontra os policiais Wayne e Dulles. Antes de continuar, vamos falar um pouco sobre eles. Wayne Garcia é o policial jovem que vem de 7 anos e é apaixonado por armas de fogo. Seu grande sonho é montar sua grande linha de armas. Torres Zoe é veterano, tem 48 anos e trabalha junto com Wayne no departamento de armas. Diferente de seu amigo, ele odeia armas. Isso depois que ele perdeu sua filha num acidente com arma de fogo. Depois disso, ele nunca mais usou uma arma. Retornando até o departamento de armas, Torres dá um sermão no seu parceiro por ele estar no seu posto enquanto ele estava ausente. Kyle entrega a permissão dada por Bacon e Torres entrega para ela alguns equipamentos. E diz a ela que ela poderia melhorar suas armas e guardar alguns itens também. Feito isso, Aya volta para o andar de cima. Chegando ao corredor principal, ela encontra um garoto que parecia estar perdido, mas não demora muito para o pai dele aparecer, Daniel. Seu filho Ben veio trazer alguns ingressos sobre um concerto que ia ter ao centro do parque. Daniel disse que estava muito ocupado e que outro dia poderia ir com ele. Ao escutar mais desculpa do pai, Ben sai da delegacia sem dizer uma palavra. Casos de família à parte, aí é avisada por uma policial que Baker queria falar com ela. Ao chegar na sua sala, ele diz que vai acontecer uma coletiva de imprensa e queria contar com a presença dela. Ele queria alertar ela que a presença queria achar algum culpado sobre o incidente. Então ela só iria responder as perguntas que ele fizesse. Chegada a hora da entrevista, Birker começa a responder algumas perguntas, até que em algum determinado momento ela faz o que foi alertada para não fazer, ela faz, que é falar demais. Ela diz que ele se apoderou do corpo de Melissa e que suas mitocôndrias estavam sofrendo mutações. Ao revelar isso, uma chuva de perguntas cai sobre elas. Um repórter chega a perguntar se Eve era um alienígena. Birker tenta acalmar a situação e diz que Ai estava apenas cansada. A coletiva se encerra e voltando até a sala do chefe, Birker fica puto. Ele diz que revelar tudo isso à mídia só iria deixar as pessoas em pânico. O telefone toca e Birker conversa com uma pessoa por um momento. Ao desligar, ele diz que um cientista japonês estava vindo falar com eles. Isso porque ele tinha informações a respeito das mitocôndrias. E talvez isso poderia ajudar no caso. Nichols, outro policial, diz que um outro policial poderia ajudar também. Ele leu a respeito de um pesquisador que leu sobre algumas mitocôndrias. E que no momento ele estava trabalhando no Museu de Arte Natural. Bom, como o local não era longe, Daniel e Aya decidem ir até lá.
O pesquisador de Nick se referia era o Dr. Henry Clement. Ele nasceu em 1960, ou seja, tem 37 anos, e é um cara muito egoísta e completamente antissocial. Ele não se importa com nada e nem com ninguém, exceto a si mesmo e seu trabalho. Ao chegar ao seu trabalho, Daniel chama ele várias vezes, mas é ignorado. Aya tenta falar com ele também, mas assim que ele vira, Aya o reconhece e tem mais um flashback. E ele eu acho que era o doutor que ela tinha dado aqueles outros flashbacks de antigamente que ela teve. Na visão, ela diz que encontrou ele no hospital junto com a garotinha que ela viu no Gartine Hall. Gartine Hall. Lá no teatro. Assim que a conversa se encerra, Daniel pergunta sobre as pesquisas que eles estavam fazendo sobre as mitocôndrias. Disse porque a suspeita que a Ivy falou algo sobre elas se libertarem e que ela também incendiou as pessoas no Carrot Hall e também sem ao menos tocá-las. Então ele finalmente abre a boca e responde de uma maneira ignorante como de costume. Ele diz que as mitocôndrias possuem seu próprio código genético, como se fosse um organismo separado, um parasita, digamos assim. E ele diz que nós também não poderíamos viver sem elas, isso porque são as mitocôndrias que nos dão energia e elas também são responsáveis pelo funcionamento do nosso cérebro e por aquecer nossos corpos. Abrindo um parênteses, essa explicação sobre as mitocôndrias é pura ficção científica. Todos nós sabemos que isso é bem diferente. Ainda seguindo Clement, uma pessoa entrar em combustão, seu corpo precisaria atingir 1300 graus de temperatura. E para isso acontecer, o corpo dele deveria ter milhares de mitocôndrias em uma única célula. Se isso acontecesse com todas as células do corpo, uma enorme quantidade de energia seria gerada. As mitocôndrias possuem um nível de mutação 10 vezes maior do que uma célula normal. E com esse nível de mutação elevado, sua evolução também é elevada. Se desde os primórdios ela evolui nessa velocidade, atualmente ela pode ter um poder além da nossa imaginação. Para completar todo esse quadro da mitocôndria e tal, Campbell fala um caso que aconteceu de um cientista. Esse cientista queria determinar a causa de mutação das mitocôndrias. E além disso, estabeleceu uma conexão com nossos ancestrais. No ano de 1987, ele descobriu que todos os seres humanos eram descendentes de uma mulher que foi encontrada na África. Com isso saiu a teoria da mitocôndria ou IV mitocondrial, uma reação a Eva de Adão e Eva. O DNA mitocondrial dessa mulher está presente em todos os seres humanos. E comparando o DNA mitocondrial dela com as pessoas de hoje em dia, foi possível descobrir que a taxa de evolução das mitocôndrias é 10 vezes mais rápido do que o núcleo de uma célula dos seres humanos. Depois de ouvir tudo isso, Aya chega à conclusão que tudo o que aconteceu até agora foi obra das mitocôndrias, e diz que até agora esse nome Eve era bem peculiar, porque a criatura que ela enfrentou no Carnival se autodenominava Eve. Ao escutar isso, Glenn fica assustado e volta ao trabalho, deixando os dois policiais na mão e querendo mais respostas. Sem escolha, eles voltam ao departamento de polícia e na sala de imprensa eles são informados por Burke que o centro de convenção Park seria hoje. Mas como ela estava desaparecida, o evento foi cancelado. Mas só que tinha ainda um problema. Nem todas as pessoas foram avisadas. E a grande maioria estava lá no local. De repente, Daniel leva um susto. E isso porque ele se lembra que Bey e sua esposa local estão indo ver o concerto. Então, temendo pela vida dos seus entes queridos, ele sai correndo com um louco e Bey que pede a Aya que vai com ele. Ao chegar na entrada do Central Park, Daniel
tem seu braço queimado devido à presença de Eve no local. Ele se sentiu inútil por não poder ajudar seu filho e deposita sua esperança em Aya. Onde tem Eve, tem NPC, os monstros. E as criaturas que Aya enfrenta no local são cobras, corvos, macacos e plantas. Após derrotar todos eles, Aya consegue chegar até o local, mas acaba chegando tarde demais. Porque, né, ela já transformou, matou todo mundo ali e já era. Mas dessa vez foi meio que diferente o que tá escrito aqui. No primeiro ela matou todo mundo queimado. Dessa vez todo mundo virou tipo, sei lá, um líquido, digamos assim, né? E todos esses líquidos começam a meio que se juntar. Na cena, a Eve faz as mitocôndrias saírem dos núcleos das células das pessoas, fazendo elas se transformarem em espécie de líquido ou gosma nojenta. E Eve, percebendo a gravidade da situação, é Eve não, eu leio tudo errado. Não é Eve o nome dela. Eve é o nome da vilã, né? Vai até os bastidores para fazer algo contra ela. Chegando até lá, Eve diz que a Aya não ia. É Aya o nome dela, da principal. Eu confundo as duas. Não iria atrapalhar os planos dela novamente e em seguida foge do teatro. Como a vilã ainda estava no Central Park, Aya vai até a outra parte do local para procurar por ela. Essa parte Aya enfrenta dois novos monstros, ursos e um grupo de minhocas gigantes. Após derrotar todas elas, Aya encontra a Eve numa carroça. Ela diz que subestimou Aya e seus poderes eram bem maiores do que ela imaginava. Eve pede para elas darem uma volta e conversarem um pouco. E Aya aceita sem questionar. Após fazer o coitado do cavalo entrar em combustão, Eve pergunta por que ele estava do lado dos humanos e não do seu lado, que caso são as mitocôndrias. Aya é curta e grossa e fala que simplesmente era uma humana e de maneira alguma deixaria sua raça ser extinta. Ele fica irritada com sua resposta e mais uma batalha acontece. Após vencer Eve mais uma vez, a vilã diz que ela não pode se juntar aos humanos e que se caso as duas se juntassem às forças, elas poderiam dominar o mundo. Ela diz que também que Aya não sabia quem ela era, mas as suas mitocôndrias sabiam, e por isso ela foi atraída até o Carter Hall. Aya fica surpresa com essas revelações e Eve foge mais uma vez. Então, gente, eu acho que esse vídeo aqui já tá ficando muito grande e eu acho que eu vou ficando por aqui. Então, depois eu volto a continuar a ler que eu cansei. Então, até o próximo vídeo, gente. Fui.